Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Não, já não é mais tanto, olha. Ai, ai, ai. Olá, amigos, muito boa tarde para você que está assistindo ao vivo através da www.cavoque.com.br. Estamos no mais um pôr do sol, estamos com a hora do rush para você, né? Temos assuntos, estamos aqui todos os dias, que nem cantiga de grilo, né? E para você que está assistindo no podcast, em qualquer dia da semana, do mês, do ano, sabe Deus quando você vai dar esse clique, né, meu tio? Obrigado por estar nos acompanhando. Tudo bem, meu tio? Quinta-feira. Como eu hoje. sempre falo, Pitanga, bom dia, boa tarde e boa noite. E até depois de cada pessoa acorda de madrugada, né? Que vai soltar a geladeira, ninguém sabe que horas que vão assistir. Sabe, tem aquela história que antigamente o cara fazia neném de madrugada, acordava para fumar, né? E depois ia fumar, né? No cinema sempre vê isso, depois de uma trepadinha, vamos dizer assim, porque eu rapaz, olha Não, aí. pode. Pode sim. Aí o cara ia fumar um cigarrinho. Nessa hora agora o cara não faz mais isso. Quando ele termina de fazer essas coisas, ele vai, volta pro lado e dá uma clicada para assistir podcast, agora para ver é essas isso, coisas. né? Os hábitos mudaram, né? Na mesa também, José Ricardo Costa de Souza, último nome coincidente com o meu. Tudo bom, meu filho? Olha o microfone do moço aqui, por favor. Não abriu. Agora, de novo. Tudo bem, boa noite a todos. Não é a parada dele, né? Ele é mais dos bastidores, né? E já um habituê com a gente. Verdade, é o Orígenes Júnior, que por acaso é meu primo, gente muito A boa, reunião de família aqui. economista e professor, né? Foi meu professor na época do Cristo. Da outra vez ele não deu boa referência do aluno, Não, falou sim, pô, pelo amor de Deus, eu era A bem gente comportado. A gente tem que dar um. Não, eu sei falou que tava sim, de eu era sacanagem. bem comportado, Não, tudo menos comportado. As histórias que eu ouço não é bem assim de comportado. Pode ser um bom aluno, Eu podia não ser aplicado em usei, eu alguma não usei matéria. esse termo de comportar. Não, foi exatamente. Não foi mesmo, nessa questão. Bom, nem sei se a produtora mandou pra gente mas isso é daqui a pouco. A falta que o Patrick também faz, além da presença, que é sempre muito agradável dele, um grande amigo, né? Solidário, descobri no Patrick nessa convivência um cara solidário. Se ele vê eu fazendo um trabalho, ele quer sempre mandar. Olha aqui, ele sempre está mandando uma notícia, no nosso noticiário, por exemplo, que nós fazemos as 8 edições, das 7 edições, pelo menos 3 ele manda material para mim. E no começo ele disse, que não está gostando de eu mandar, meu irmão, se é uma coisa que eu não recuso, é ajuda. Olha, eu não brigo para trabalhar de jeito nenhum. Isso é coisa dos meus irmãos, do Edson, que não para de trabalhar, isso é coisa de gente que gosta. Eu não, eu gosto de sossego, né? Então ele faz falta também das notícias dentro dos intervalos. E o Denis está dizendo, olha, eu estou a caminho de Escort. Não, deixa, está trazendo o Escort, meu carro. Bom, mas ele está vindo para cá, tá legal. Deixa eu... Bom, vamos começar. E o carro? Estamos já estamos vendo o que é que eu vou fazer. Mas O aí, Escort? é o Escort argentino, né? O tutor dele, que é o Denison, né? Tá vindo diz que com ele. Olha aí, rapaz. Bom, quero nem falar nisso, senão eu vou perder a calma. Vamos começar? Não fique, não. Um abraço para você, meus queridos amigos da técnica. O Miquel ainda está aí? Tá, né? Miquel está supervisionando. Operando ali está o Paulo Vitor, também carinhosamente como Dom Pablito, ou Paulinho, e a Lita. São nossos focas aqui. Nós temos todos os setores, inclusive os focas jornalistas, né? Chegando ali também. Doutor Mário, tem um lugar aqui, doutor Luiz Mário, viu? Já tá legal, então. Tá bom. Tá certo, estamos lhe aguardando daqui a pouco aqui, tá bom? Um abraço para a representante do laboratório Axê. É isso, né?
Vamos colocar o assunto em pauta, já que não chegou aqui as informações. Isso. Daqui a pouco. Ah, não, pera aí, rapaz. Não é assim não. Tava falando mal já. Não, aqui não falha, olha lá. Hoje, dia 7 de julho, 188º dia do ano. Faltam 177 dias para acabar. E uma série de 4 explosões ocorre, isso em 2005, nesse dia, no sistema de transporte em Londres. Foi naquele dia que eles acabaram correndo atrás de um rapaz que estava assustado também, o brasileiro. 56 pessoas, até um homem-bomba. Nesse aí ficou marcado como a morte daquele brasileiro. Já chato, né? Exatamente, né? Já desse para lembrado aqui na bronca, depois que mataram o inglês aqui. Ah, fizeram uma coisa e no nosso não. Mas fizeram barulho na Pronto, época lá, só que acabou. eles assumiram lá e disseram assim, foi procedimento. E acabou. E acabou. Não teve Então, nada, não tem negócio de exatamente. indenização, não teve nada. Acabou. Hoje é Dia Internacional das Cooperativas do Brasil, Dia do Voluntário Social. Olha que coisa, lá em São Paulo se comemora o Dia do Funk, viu? Hoje é dia de São Firmino. Gosta de comemorar dia de um bocado de coisa aí. Hoje é dia do Barqueiros, do Ventrilo. Olha, rapaz, do viticultor, do ventrílogo, do padeiro. Dia do padeiro? O padeiro, que hoje em dia, né, o cara, uma profissão impressionante, a questão do pão, né? E hoje os caras tentam chamar a gente de padeiro para queimar o pão. É verdade. Hoje eu tô puxando freio para não fazer certas piadas do horário. Na primeira que eu tentei soltar Não aqui... pode, rapaz. Não pode. Bom, a previsão da meteorologia hoje já sei. Não. O que veio aqui foi exatamente, a Dani já tinha feito o resumo. Um abraço. Depois tem a previsão da meteorologia para você, para o dia de amanhã. Eu já sei gente que fica esperando esse momento da previsão. Não é questão de acertar, que a informação, sempre eu dou o crédito. Se está certo ou errado, é do melhor instituto de previsão de meteorologia, que é o Clima Tempo, né, que é da UOL, e ele pesquisa os grandes institutos, então eles costumam acertar. Eu queria só transitar por outros assuntos, antes de entrarmos aqui e vamos tratar, que é sobre algumas coisas de economia que atinge. Mas não é só de IPI que eu queria falar, não, sabe? ICMS, né? Eu queria falar também, se ninguém está observando, e aí não é caso de governo do Estado, nem prefeitura, aliás, é mais para o Estado e prefeitura a questão da fiscalização do que próprio governo federal. Farmácias e supermercados, todo mundo sabe que se deram bem na pandemia. Eu me lembro que eu saía de madrugada para fazer supermercado do DB, eu dou o nome, e eu sabia a média do mensal que eu fazia, compras mensais. 3 meses depois, quando eles fecharam, acho que foi mais ou menos abril, maio, né, que eles fecharam do ano 2020, quando fez o isolamento, que nós saímos de casa. Os 3 meses depois, já estava 40%, eu estou falando para um economista isso. Isso não é possível. As mesmas compras, em média, que eu fazia, que dava R$800, aquelas coisas de supermercado, para 2 pessoas só, estava já 1.200. Não, 50% não. Estava em torno de 1.000. Eu calculei na época, deu 40%. Mas isso mensal, né? Sim, mensal. 3 meses depois, estava 40%. Depois não parou de aumentar. Aquilo que em 2020 custava 10, hoje, com certeza, isso, na média, está em 18, 19, isso aí. Nós quase que dobramos os preços por conta de pandemia. Tá legal, mas eu acho que farmácias e supermercados não foram justos com esse país. É minha opinião, eu queria te ouvir a respeito disso. Olha, concordo contigo em termos quando você fala farmácias, supermercados, tem aí um pouco de Demanda, oferta. Não, tem também um pouco de ganância Isso. de empresários e tal, mas eu continuo jogando aí a parte do poder público. Agora, essa briga que nós tivemos da questão do combustível, eu inclusive cheguei a tocar aqui na última vez que eu vim, naquele primeiro programa que eu vim aqui com vocês, e participei de várias discussões quando eu defendia abertamente a redução da alíquota do ICMS, antes daquele congelamento fajuto que fizeram.
congelar a alíquota do ICMS pelo valor mais alto, aquela balela com os governadores querendo chiar aí, vamos perder a arrecadação com o pessoal passando fome. Então, o problema todo que eu acho assim, tem produtos que por serem essenciais, aí você tocou num ponto chave, medicamentos. Ele tem que... E comida. Não, eu estou tocando só no medicamento. Medicamento é uma coisa que merece um tratamento tributário diferenciado. Não tem cabimento você ter o mesmo tratamento tributário do medicamento que os outros produtos. Então Covardia, chega naquele limite que eu costumo dizer, tem coisas que é brutalidade, mas tem coisas que é covardia. O cara cobrar, sobretaxar e aumentar, já chega no comerciante, ele botar uma taxa maior porque está havendo muita procura para a questão da doença, isso para mim chama-se covardia. E a mesma coisa você manter já é errado você ter a mesma alíquota de produtos essenciais como remédios que os outros produtos, você manter isso aí no estado de emergência. Eu tomo remédios controlados. Tem 2 dos remédios que eu tomo, uma caixa de um deles custa R$380. Cada vez que eu vou comprar esses remédios, eu fico imaginando uma pessoa que ganhe salário mínimo e que precise de um remédio desse. Não tem condições, mano. Mas porque também 80% da química fina do Brasil vem de fora. Não, mas não é o caso desse, não. Porque esses aí... deixa eu falar aqui é questão mesmo de gestão mesmo, ele tem razão, é questão do governo. Por exemplo, Benjamin Constant, 40% é tributo. dos 42 remédios, se eu não me engano o número, Ricardo, são 42 ou 48 remédios que são indicados pela Organização Mundial de Saúde, que devem ter toda a farmácia básica de um município ou de um estado. Daqueles remédios devem ser doados para as pessoas que precisam. Lá em Benjamin Constant, Davi Bermegui conseguiu colocar quase 80 desses remédios que são doados. As pessoas vão no médico e, se você colocar no bico do lápis, não é tão caro para os remédios que você compra em grande escala e vai passar para a população. Tem 2 assuntos sobre isso que eu queria falar. A questão não tem jeito, se você quiser ser educadinho com o cara, não quiser apontar dedo, nem ofender ninguém, obrigado. Você pode ter certeza de uma coisa, você vai estar sendo muito condigente, extremamente gentil. Porque é sacanagem o que fazem, sabe? Donos de supermercados aproveitaram que as pessoas só podiam sair para o supermercado. Farmácias, essa máscarazinha que antes custava uma ninharia, R$10 aquela caixa, passou para 200, cara. É questão da oferta e da procura, a demanda. Em cima disso é que eu disse, os caras ficaram cada vez mais ricos, os donos de supermercados continuam abrindo lojas, uma ali, outra ali, as filiais, e as farmácias, só ali no Parque 10, eu contei um dia desse, tem 50. E vê a explosão de supermercados aí que estão abrindo aqui em Manaus. E postos de gasolina também. Dizem que nós não temos lucro com isso. Como é que toda hora está saindo posto de gasolina? Diz que não dá, diz que não dá. A gente estava comentando lá em cima sobre essa questão, no caso aqui do polo industrial, né? Dos fármacos, né? A gente comentou lá em cima. E por que o papai acabou falando numa palavra-chave, escala, né? Onde você consegue diminuir o preço das coisas. Se não tiver o ganho de escala né, para baratear o custo. E a gente não tem mais a indústria farmacêutica, depende de insumos de fora. Tem medicamentos, grande parte. Ricardo, você pode se aproximar um pouquinho do microfone? Tá? Eu acho interessante, tocaste no ponto aí, quando você falou aqui do polo fármaco aqui. Uma das coisas que eu acho mais absurdas do mundo é quando se fala da questão do aproveitamento dos nossos recursos naturais e que nós temos aí e com detalhe, a revolta que eu tenho quando eu vejo
grandes empresas multinacionais da área de farmacêutica ganhando em cima de substâncias da Amazônia. Extraídas daqui. Né? A Roche, a Roche, que é holandesa, ela veio aqui a Manaus e fez uma pesquisa que, por sinal, tem no INPA, mas ela é de uma a cultura indígena, que é a banha da sucuriju, e no INPA fizeram um estudo em cima de uma pomada que é utilizada por um pessoal que faz um trabalho Inflamatório. um trabalho humanitário, que fez uma pomadinha anti-inflamatória, né? Pois é. E também regenerativo. Sim. Porque e descobriram, tá lá no estudo do INPA que eu vi, a banha da sucuriju é considerada a substância com maior potencial de regeneração do tecido humano já descoberto na humanidade. Não deixaram, praticamente abafaram isso aí, deixaram na estante e, inclusive, não deixaram as freirinhas ali da Irmãs de Santana levarem para frente aquilo ali a nível comercial, ninguém fez nada, pois a Roche veio aqui, comprou uma quantidade imensa daqueles potinhos, levou para a Holanda e patenteou uma pomada e uma emulsão. Conseguiram levar, não sei, quer dizer, não é difícil isso. Fizeram orfidário de sucuriju, a banha da sucuri, né? Fizeram orfidário lá e hoje vendem para o mundo inteiro uma pomada e emulsão com a banha da sucuri. Então, aí eu te pergunto, isso nós não poderíamos fazer aqui e ter isso para vender ao mundo? Sim. A mesma coisa fizeram com a pílula da creolina. O pessoal diz assim, creolina? Tu és capaz de tomar creolina? Não. De manhã? Não. Pois eu tomei. Tomou? Tomei e vou te dizer. E sou grato a isso porque eu passei, eu sou epilético, passei 30 anos tendo problemas seríssimos, sem resolver o problema, fazendo tratamentos, inclusive nos Estados Unidos, e fiz um tratamento natural, e um dos tratamentos era uma pílulazinha de creolina bem pequenininha, que elas fazem, vendem até hoje lá, é um dos melhores tratamentos para ameba e alguns tipos de verme que existem, e surgiu também de uma atitude natural, tá? Que os seringueiros, quando eles iam para a floresta, como eles passavam muito tempo na floresta, uma das maiores causas de morte de seringueiros, que o pessoal dizia que era malária, não era malária, era ameba. Sim. Então, os seringueiros, eles levavam no cinturão latas de creolina amarradas, e eles sempre tomavam de manhã um pinguinho de creolina com água. Para diluir, né? Porque tem que diluir em água. Diluía. Então, o que elas fizeram? Elas criaram umas pílulazinhas de creolina. E foi um dos tratamentos naturais que eu fiz. Rapaz, eu falando dessa coisa aí, creolina eu conheço desde que eu era criancinha, pequenininho. Também. Creolina, Eu não bálsamo mundial. Meu Deus. não tem coisa assim que eu... Era que tamanho era esse negócio dessa pílula aí, né? Não, mas era diluído. Não, ela é né? eu te digo. Não, era o composto da creolina que fazia. É a creolina mesmo que elas fazem, e com detalhe. Entra aqui, só corta para ele aqui. Essa coisa essa pílula da creolina já está também patenteada por um laboratório, tá? Já está patenteada por um laboratório, só que eles não usam o nome pílula de creolina. Eles colocaram um nome científico e aí passaram a usar o composto da creolina e patentearam como um remédio contra a ameba e alguns tipos de verme. E já está sendo vendida mundialmente. Isso aí eles fizeram com um estudo feito pelo INPA também. Mas isso acontece muito. Levarem debaixo do braço planta, Lógico. folha, entendeu? O cupuaçu, o Japão não queria patentear o cupuaçu?
Entendeu? Isso aí acontece normalmente. Bom, ainda tem alguns assuntos para serem tratados aqui e eu vou voltar. Mas vamos continuar com isso. Só quero para você que está assistindo em casa ou para você que está acompanhando o podcast em qualquer hora, que vou tratar de um assunto que tem acontecido com frequência. Eu pedi da produção para me mandar mais informação, que tem acontecido, e a mídia tem dado destaque, e aí eu fico pau da cara, hoje vendo uma matéria na TV Amazonas, vou só falar do assunto, mas não vou mostrar depois. Promotor lá de Tabatinga e o juiz acatou, e os caras aparecem como herói. Cancelou o contrato de uma festa, que é a grande festa do município de Tabatinga, lá que vai acontecer em agosto, e havia um contrato de R$700 mil para o cantor, não sei, é um desses, mas o cara é famoso aí, como é que é o doidão? Não, é o Safadão. Safadão. Bom, logo de cara eu queria dizer o seguinte, é uma festa que traz gente dos municípios do Alto Solimões inteiro, vem gente da Colômbia, vem gente do Peru, superlota, deixa pelo menos uns 10 milhões de reais dinheiro novo. Você economista, você imagina isso aí. O cara inverte 700 mil, que o juiz condenou, porque a cidade tem ruas que estão esburacadas, tem da saúde. O dinheiro é de cultura, é para cultura, não é para remédio. Mas o cara tá um herói porque conseguiu. Então todo mundo achando bonitinho isso, estão fazendo para os municípios. Duas questões aqui, depois eu vou ler as matérias, viu, Milton? Primeira questão. Dia desse em Ouricurituba, o cara fez isso, o juiz proibiu. Porra, o cara não conhece o município, não sabe o que o povo quer. Vai perguntar do povo que mora longe, são 1.170 quilômetros longe de Manaus, que a cultura lá, quando o cara quer assistir alguma coisa, ele atravessa a fronteira, vai para Letícia assistir os cantores em idioma latino. Aí, não, se ele quiser gastar dinheiro, que ele contrate os locais. Espera aí, o cara quer trazer uma atração nacional, o cara quer agradar, e o dinheiro é do povo. Pode perguntar, 90% da população. Peraí, Pitanga está falando de negócio desse? Sim, eu penso que leva dinheiro para. Eu conheço as festas do interior, o cara às vezes gasta 1 milhão e entra no município 5, 6, 7 milhões, porque é muita gente que vai para aquela festa. Quero voltar depois, tocar nesse assunto, mas lá, quando nós ainda temos 7 minutos para encerrar o bloco, no segundo bloco, vai ser o tema, eu queria ouvir todo mundo aqui. Nós já conversamos também a respeito disso, não foi, Milton? Sim. E vamos começar a dar a contrapartida, porque a empresa está pegando corda e está botando só porque todo mundo achando bonitinho. É uma merda que estão fazendo isso aí, tá? Bom, queria anunciar a mesa aqui, Denison Costa. O nosso homem engraçado. Mas a graça foi ele chegar com a testa igual o lombo de pão doce. Cara, o meu carro ele é 86. Aí o ponteiro começou a subir. Eu nunca vi ponteiro de gasolina subindo. Eu fui ficando feliz, né? Porque o nosso carro é 86. Não, Foi subindo antes. Não, mas não era. Sabe o que era? Era a temperatura, olha. Não era gasolina. Mudou. Mas não é isso aí, que isso não é 86 não, rapaz. Não, é 94. Não é 94 não, rapaz. 98? É 2004, você deixa a história. 98. Os cortes até que o Tá bom, deixa pra lá. Bom, Já foi ficando mais novo. A pergunta é o seguinte, você tomaria uma pílula de quê? Criolina. Criolina. Criolina? Não tem aquela pílula do mato mais não? Aquela cinza? Pô, aquela lá resolveu no interior só era aquilo, cara. Pílula do mato é chumbinho. Mas a pílula de criolina é pra quê? Não, essa eu sei que funciona, a pílula do mato, do doutor Matos, que é a pílula da vida é chamado, né? Também. Já Essa eu tomei. Essa eu conheço. Mas era pra quê mesmo? Eu A falei pílula de pra- criolina é ameba e é alguns tipos de ver. Pois é, mas isso foi usado agora pra Covid, né? Né? Não, de criolina? Não. Ele fez um tratamento alguns anos atrás nos isso Estados Unidos. Isso é para um tratamento. A pílula de criolina é usada para um tratamento chamado bioenergética. Tá aí, a gente... Aí você Tratamento todo natural. me lembrou da pílula da vida do doutor Matos, que a minha mãe, dona Raimunda, que com certeza tá em algum Quem foi lugar. me deu o pílula do mato foi ela. Foi. Não, e outra coisa, minha mãe tinha umas garrafadas que ela curava coisas que diziam que era crônico, como asma. Eu tive asma. Não tem mais. Minha mãe curou. E do meu irmão. Bioenergética é cruel. Não, a dona Raimunda já curar. contei a história que o meu irmão ficou paralítico aos 6 anos de idade. E aí o doutor Conte, lembra do doutor Conte? Doutor Constante? A minha mãe um dia conversando com ele, não, dona Raimunda, essa doença aqui, ela vai embora daqui. Quando pega a paralisia infantil, fica bom, mas acontece que deixa sequelas. E ela foi só observando, o doutor Conte disse,
sequelas é que a doença inibe os músculos e tal, porque você pode ver, por exemplo, tem irmão que tem paralisia infantil, Ia morrer com 12 mas anos, mas os ele médicos mexe os pés dele, tudo normal. Ele não tem mais a doença, só que ele ficou com sequela. A dona Raimunda, quando ouviu isso, durante 1 ano e 6 meses, eu me lembro bem, eu 4 para 5 anos, eu tenho as imagens da minha mãe todos os dias, de manhã e de tarde. Depois eu fiquei sabendo que era todo dia, não lembrava? Ela ficou fazendo massagem com sebo de Holanda Sebo de Holanda. e movimentando a perna do meu irmão durante 1 ano e 6 meses, todos os dias, 3 horas de manhã e 3 horas à tarde. E ela já tinha, nessa altura, 8 filhos, mas mesmo assim dava conta. E levava ele, o médico começou a observar um dia, por causa disso aí eu já me lembro o momento, o Nandinho do nada, que ele era carregado para um lado para o outro, mas a perna dele estava normal, porque a mamãe não deixou secar. E ficou em pé. Mamãe, Nandinho tá em pé aqui, mamãe, Nandinho tá em pé. Era Muito legal. Era Muito fisioterapia de hoje naquela época. Milagre, não era só isso, eu confio em Deus, eu acredito em Deus e tal, mas a mamãe, eu tenho que ver a força da fé, ela rezando e fazendo isso. Nós sabemos que foi um movimento que ela fez que não deixou. Não atrofiou. Aí eu digo assim, eu não posso colocar em dúvida a eficiência, por exemplo, de uma criolina ou de uma pílula da vida que não estão vendendo, mas eu sei em mim, e eu enrolava, a mamãe me dava aquilo, parecia um chumbo, botava embaixo da língua, para enrolar, para enganar, ela disse, levanta a língua. Levanta a língua, senão a porrada comigo. Mas tem muito isso, né? Coisas nossas regionais, tipo Tem Ediroba. muito. Cara, eu quero Ele mostrar. falou da banha de cobra agora. Eu quero falar uma coisa para vocês. Fale, Milton. Eu não Cordeiro. sei se esse pessoal novo aqui conhece, mas os mais velhos vão saber. Quem é novo aqui? Tinha um remédio. Toda a época da fita cassete. Tinha um remédio, rapaz, que isso fez com que eu evitasse de me machucar, de ter uma raladura, de ter um ferimento. Chamava-se Bálsamo Mundial. Oh, Rapaz, Isso aí não lembro, não. minha mãe, quando estava todo ralado, minha mãe pegava e sopava aquele negócio e colocava em cima. Meu Deus! Deixa eu procurar aqui no Google. Eu pedia para ela, coloca mertiolate, pelo amor de Deus. Isso aí não. meu irmão. A gente acha isso no Google, se eu pesquisar aqui. Pera um pouquinho, Mundial. Enquanto isso, deixa eu contar uma história que dá tempo. Ainda temos 1 minuto e meio aí para entrar no intervalo. Tá vendo cicatriz aqui? Eu já falei aqui algumas vezes. Aqui e aqui eu fui mordido de piranha. Em Altazes, A na piranha fazenda. dessas lá do centro? Não, lá em Altazes. Mas de verdade? O dia inteiro tomando banho no rio, e quando foi à noite, a gente comia às 6 horas da tarde, o peixe do interior, né? E aí eu fui passar a mão, onde estavam Sandália. jogando o resto de peixe. Veio 2 piranhas, esse dedo aqui, que pegou mais, ficou pendurado. Lá o tio velho lá, o que ele fez? Ele pegou uma tala, primeiro, e não lavou, ele foi jogando esse bálsamo mundial, jogou assim e amarrou o dedo. O dedo que tinha ficado, esse lado aqui, tinha virado. Cara, impressionante que todo dia, em vez de lavar, disse, não, só passei pano naquela gás que ficou, e lavava. Mas dói, né? Uma semana depois, quando ele disse assim, só vai ficar melhor, a gente só vai tirar essa gás quando parar de doer. Todo dia, no outro dia ele botou doeu, é porque ele já estava trabalhando. Um dia jogou, ele doeu porque tinha fechado, aí ele abriu. Pois não é que o meu dedo fiquei alguns anos sem poder dobrar. Regenerava tudo, cara. Mas eu fui Impressionante. no negócio de tocar violão, hoje, graças a Deus, meu dedo é normal. Mas você falou no Bálsamo Mundial, era outro milagre que eu não vejo mais por aí. Não tem. É As impressionante. pessoas Agora, não querem acreditar. Mas Não acreditam no remédio. Eu né? queria ver qual era a bactéria que resistia àquilo. não dá. Como é que funciona? Posso contar mais pra uma? pegar Um remédio Não, regional? Próximo não mundial. dá mais. Atenção, hora da mãe de todos, hora da Ave Maria, e vamos fazer esse intervalo. Paulinho, quando chegar naquela parte de 3 minutos assim, você vai baixando, porque é para, tá? É o suficiente. Santa Maria aceita 3 minutos só, não precisa ser os 4 não, tá bom? A benção, mãe de todos. Vamos lá. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Ah, legal já. Primeiro entrou a vinheta, eu estava de olho ali, eu tenho que me acostumar aqui. Já estamos de volta para você que está ao vivo. Obrigado pela audiência, através aí da nossa rádio cavoc.com.br ou no nosso canal do YouTube, né? YouTube, como queiram, mas é o YouTube mesmo, né? Para quem já andou lá pelos gringos, né? Sotaque do Oeste, rapaz, norte-americano. Ah, speaks pra cacete, viu? É.
Ah, pois é. Bom, nós estamos hoje com o convidado, o apresentador convidado hoje, já a terceira vez que vem aqui na casa. Eu acho que só que nesse programa é a terceira, né? Não, aqui são A segunda. Ah, que ele teve já veio participando. com a doutora Eliane. Tá? Pede música já? Não? E já teve visitando. Três. E teve aqui Só só. dá pra pedir Não, só com 3 vezes. Era- Já veio visitar, mas é um cara... Trouxemos aqui para bater papo sobre economia. A gente não deixamos de falar em economia. Falamos das farmácias, falamos do supermercado, falamos da pílula do mato, pílula da vida, da pílula como é que é? Pomada. De creolina, De creolina. pomada Cicuruju. de cicuruju. Ainda tem uma que eu gosto, que essa eu já tomei, que é... Mamãe me dava a mamona copaíba, porque a pílula de copaíba ainda tem. Mas, peraí, na verdade é a copaíba, tem a mamona e tem um outro que é junto com a copaíba, que é o Andiroba. Andiroba. Vixe, Maria, dona Raimunda vai dizer, olha, é assim, engole. Eu parei de tomar a copaíba, porque a copaíba ela resseca, pô, tá? Mas a andiroba faz muito bem e para um monte de coisa também, né? Tem aquele também, não sei se... Não acabei, colega. Espera aí. Eu ia falar aqui do fel de paca. Já ouviu falar? Você sabe que a Copaíba, já que está falando coisa, a Copaíba ela faz parte de na época, a última coisa, mais de 120 produtos industrializados utilizam nas suas fórmulas a Copaíba. E aí entra outro problema que nós estamos discutindo aqui. Nós vendemos a Copaíba bruta, né? E veja bem, se houvesse um refino só, fosse vendida com uma primeira etapa de refino, ela aumentaria no mínimo 8 vezes o valor agregado. Bom, deixa eu fazer a volta, sempre a gente volta com informações, Denis, é por isso, tem algumas informações aqui e que servem até como metas para a gente alcançar nas discussões aqui. Nesse bloco nós vamos falar a respeito da pauta que foi oferecida para o professor, que é economista, professor universitário, é um cara que tem muita experiência. E como todo economista, economista tem isso, tem uns que acreditam numa vertente, outros existem versões. Escolas. E aqui e ali, como é que é? Escolas. Sim, e aqui e ali alguém... Escola. É pior quando o cara erra, quando o economista erra, ele leva um monte de gente com ele, né, principalmente. Mas na questão, normalmente eles são bem técnicos. Do que eu estava falando agora há pouco, a notícia diz aqui, a apresentação da dupla Bruno e Marrone, que custaria 500 mil lá, aos cofres de Uricurituba, e prevista para abrir a 17ª festival, foi no mês passado, dia 16, foi proibida pelo tribunal. Aí o prefeito disse assim, pois muito bem, tem os empresários que fizeram uma cota, nós vamos pagar. Nós sabemos que esses empresários são fornecedores. Aí os caras dizem, por que não deixa, não chama o camarada, essa verba vem de onde? Não, uma verba que nós reservamos no orçamento para a cultura. Então deixa o cara gastar tudo aí. Que vai perguntar do povo se eles querem o Safadão ou quer a rua asfaltada. A maioria vai querer o Safadão lá. Eu dispensaria, porque não cai no meu gosto, mas não é para mim. Aí, esse pessoal, Bruno Marrone, que já é um pouquinho melhor do que eu, pelo menos acho, né, Ricardo? Que o Ricardo... Fosse preferir a Anitta. Não. Entre o Safadão e o Bruno Marrone. Eu te entrego aqui que tu escuta Bruno Marrone. Já escutei muito. Ah, já escutou muito. Já escutei, não nego, não. Já escutei muito. Então tá. Bom, aí nós estávamos falando aqui, o Grupo Sorriso Maroto, por exemplo, contratado por 135 mil, que é muito melhor do que esses caras aí, para encerrar o evento lá no dia 18, sábado, teve a apresentação com dinheiro público suspensa pela Justiça. Seu promotor, seus juízes têm que entender, aqui no Amazonas, onde tudo é longe e difícil, principalmente os municípios, que essas distâncias se tornam maiores pela sinuosidade dos rios, que impõem essa distância, as dificuldades, e o governo das costas, que acontece, enfim, tudo que a mazela social que você pode ter nas cidades, fora Parintins, Taquatiara, Manacapuru, fora e Coari. Um evento desse é um acontecimento. É um acontecimento. Vai gera economia, isso depois eu vou querer ouvir. Mas aí que tá. Eu vou colocar, terminar de ler aqui, eu quero ouvir, exatamente, estou colocando em pauta antes do Deixa ele terminar a leitura aí. O último agora foi em Tabatinga e estavam mostrando os caras lá que proibiram como heróis
Se for fazer uma pesquisa de popularidade, estão ferrados, viu? Aqui, ó. Justiça volta a suspender show. Olha aqui, Gustavo Lima foi suspenso e agora foi a questão de Tabatinga. O promotor entrou alegando que existem dificuldades. Eu conheço. Tabatinga tá asfaltadinho, tá bacana, todo mundo tá fazendo na época da última eleição e agora. Mas não é só isso, não. Problemas sociais tem e lá não vai acabar, porque lá tem a migração, a influência de colombianos, menos, mas peruanos, muito. E os que vêm, saem da sua terra, a exemplo que acontece aqui dos maranhenses e paraenses, que os que vêm são os que estão sofrendo lá, então as pessoas vêm desqualificadas, sofridas. Lá não vai acabar nunca essa questão social. É porque o cara não deve gostar de safadão, esse promotor aqui, e os juízes idem, porque o que representa um show desse, uma festa dessa, que são 3 dias, para um município como esse, é muito dinheiro. Queria ouvir a permissão da mesa, cada uma a opinião. Por favor, professor de economia. Eu perguntaria uma coisa para esse promotor. Ele suspenderia o boi de Parintins? Porque tá faltando muita coisa lá em Parintins. A minha pergunta seria essa. Carnaval no Rio de Janeiro? Carnaval do Rio de Janeiro? Então, hoje nós estamos com uma inversão de valores. Os 10 milhões que o governo do estado tem, mais 1 milhão da SAF, foram 11 milhões. Então, veja bem. Parintins tem algum problema? Tem. Então, exatamente. Então, você tem aí uma atividade, o caso do show, o caso do boi, o caso do carnaval. Você tem atividades que são financiadas realmente pelo erário público, né? Mas que traz um retorno, né? Econômico, e não só econômico, mas também para a própria população a nível de diversão, etc. Agora, só que houve uma verdadeira enxurrada de ações de promotores após aquela discussão todinha que houve da lei Rouanet e essa nova lei aí, Aldir Blanc, tá, que foi uma tentativa de ressuscitar a lei Rouanet por conta de uma inversão e uma deturpação da ideia do que seria a própria utilidade da lei Rouanet. Eu não sou contra a lei Rouanet. Eu sou contra a aplicação que estava sendo dada. Veja bem, você ter uma lei que estimule a cultura é uma coisa. Agora, você ter a própria visão e a própria ideia correta do que é cultura, entretenimento e diversão é outra completamente diferente. Negócio, né? Exato. Você pegar uma lei Rouanet para pegar um show do Chico Buarque ou do Caetano Veloso e jogar 1 milhão, 2 milhões para... Não tem condições, até porque são shows que esses sim são cobrados, cobrado a entrada, né? É cobrado o ingresso e ele se paga, e muito bem. Então não tem por que ser financiado por eu acho até que poderia liberar esse dinheiro, mas com um compromisso que fosse juros zero, mas que eles depois começassem a ganhar, mas exato, fossem pagar. Mas eles não aceitam dessa forma. Aí também. Eles não aceitam dessa forma. Então, a bilheteria seria algo a mais. Algo a mais. Eles precisam 2, 3 meses bancar músico para ensaio, o pessoal do teatro tem para pagar ensaio. Pô, mas peraí, na hora que começa a faturar, vamos pagar. Eu acho que essa lei deveria ser assim. Vamos arranjar 1 milhão, não vai cobrar juros, você vai pagar em 1 ano. A temporada é 1 ano, tá legal. Você vai pagar em 6 meses, mas vai pagar. Aí, né? Poderia ser. Mas a questão aqui, por exemplo, eu gosto que representa. Você tem ideia, por exemplo, você já viajou para aquela região da fronteira, lá Tabatinga, já foi em algum momento? Para Tabatinga especificamente. Faz um conglomerado ali de mais ou menos 150 mil pessoas, só ali na fronteira de Letícia, que é uma capital. Letícia é a capital da província do Amazonas, também colombiano. E ali tem a tríplice fronteira, porque tem Santa Rosa, já o Peru. Além do que, Tabatinga é o polo de São Paulo de Olivença, de Amaturá, de todos os novos municípios do Alto Solimões, sem contar Benjamin Costa. A cidade fica lotada de 70 mil habitantes, 80 mil habitantes, vai para 200 mil. Os caras vendem muito, os hotéis ficam superlotados, todo mundo... O que se pensa é que no mínimo 5 a 6 milhões novos ficam circulando na cidade.
E aí o cara vai fazer uma bronca por questão de... Além de sem contar, fora o negócio, a questão da vontade da população. Pô, o dinheiro é dos caras. Você está fazendo um show que é para a população e movimenta a economia da região. Você tem uma movimentação direta e indireta da economia. Isso aí, um camarada, às vezes um promotor que suspende, não tem a menor noção. É a mesma coisa agora de estarem discutindo e entrar, parece que com a ação, querendo cobrar uma indenização contra a União. Sim. Por conta da morte lá do indigenista e do coisa. A morte dos dois é meramente assunto policial, não tem nada a ver com união, com coisa. Aí vem esses camaradas que não tem nada a ver, não entendem absolutamente disso. Por isso que quando eu chamo os tais ativistas ambientais aí de terroristas ambientais, ficam com raiva de mim, mas infelizmente confundem as coisas. A falta de informação, ela faz essa confusão toda, né? Porque assim, as pessoas... Te aproxima mais aí. As pessoas acham legal, aliás, essa atitude do promotor. Pô, parou o dinheiro e tal, era pra ser... Mas não era. Aquele dinheiro era pra quê? É certo que tem sacanagem na história, por exemplo, tem cara que faz um esquema, o atravessador, vamos supor. Era pra cultura, não O cara deve cobrar 400, 500 mil, aí quem fez o primeiro contato, que é o empresário, aí tem um jabá dele de 20%, só que não vai tirar do cantor, tem que acrescentar. Passaria, vamos supor, partindo de 400. Já vai passar para 480 com esse 20%. O intermediário lá no município, e lá nesse caso Tabatinga tem, pô, aí já vai, pô, vamos botar aqui mais 100 aqui, já passaria para 580, enfim. Se o promotor está por esse motivo, que ele aponte o dedo e diga assim, é porque ali o atravessador X está ganhando dinheiro, está comprovado, porque lá no sul, um show desses caras custa 300 mil, mas despesa seria em 400. Se for por isso, mas não vai privar o povo de população, nem o município de ganhar dinheiro, porque são mais de 15 mil ocupações entre vendedores de churrasco, só aí, sem contar do cara do isopor até... Tudo, e é uma festa grandiosa. Olha, aqui, presidente Figueiredo... Não é? Aponta o dedo, diz por que está dizendo que vamos prestar conta, quero ver bico por bico. A festa do Cupuaçu aqui leva 10 mil carros fácil. Sim, eu não vou para essa época. Tudo bem, mas assim... Não, eu que não gosto de tumulto, porque quem gosta... Já saí daqui de Manaus de noite para ver Cláudia Leite lá. Então, quer dizer... Ah, não. A pessoa vai, volta. Para ver Cláudia Leite lá, você fez isso? Fiz, parabéns. A Júlia. Ricardo já fez isso? E foi Agora, na festa do e foi no teu escorte, né? Não. Aí ele foi no polo. Aí ele foi no polo. Mas essa época, o polo, como é que é? Era o polo antigo e ainda de homem, pô. Não tinha propaganda, não. Ele estava no touro. Foi no touro, né? Não, foi na touro. Foi no touro, na verdade, não é na touro. Nada, Claudinha Leite, cara. Claudinha Leite tinha um gol, pô. Na época da Claudinha Leite ainda era o Romero Mendonça. Vixe, Romero Mendonça fazia as festas, ninguém sabia de nada. Né? E era muito mais caro que isso. Eu acho que é a maneira como é feito, sabia? É a maneira como é feito. Se eu falar em sacanagem aqui, ele lembrou do... Não, o prefeito da época, pô. Tem nada a ver. Bom, colocado o assunto, vamos agora. Mas, Júnior, aquela situação que... Tá, isso. Situação do ICMS, da gasolina, dos combustíveis. Como é que o senhor vê? Isso vai ter, como a gente estava falando, na população, o impacto da população? Vai ter impacto na população? Com certeza absoluta. Já deveria ter coisa... Outra coisa que eu queria te perguntar. Sim. Quando o aumento dos combustíveis acontecia, os postos de gasolina praticamente no mesmo dia aumentavam. Não importa como é que estava o estoque deles. Uhum. Agora, eu pelo menos já ouvi. Demorou pra né? Não sei se já baixou? Eu não vi ainda. Baixou. O governador... Algo em torno de R$1. Vamos esperar acabar o estoque para comprar. Um detalhe na tua pergunta aqui, sabe o que é? Não é assim, não importa como está o estoque. Eles têm informação privilegiada, olha, para aumentar eles botam até a boquinha, mais 2 caminhões. Que nem a Black Friday. Aí aumentou. Aí eles já estão vendendo ali, já lucrando no começo. E outra coisa, o nosso governador esperou até a publicação até a última hora, né? Foi, se não me engano, foi ontem ou foi hoje.
Da a votação publicação do da redução. Foi. Então, que é o tipo da coisa absurda, Milton. Vários estados já tinham né? baixado, Já tinha. inclusive sem esperar, porque publicação. já tinha havido a decisão, já tinha sido homologado no Congresso. Então, os próprios governadores tiveram esse bom senso. Chega bem, já foi feito, já foi aprovado no Senado, no Congresso e tudo. Então, baixa. Aí só ficou o Amazonas e mais os 11 estados do Nordeste que resolveram, não, vamos esperar até a última hora que precisar, sem baixar. Aí vem aquela pergunta, qual o objetivo, qual o ganho que um estado tem por conta disso? Por quê? Na hora em que você baixa o ICMS influencia em 25% o preço da gasolina. Agora foi para no E, máximo 17 em todo o Brasil. Agora deixa eu te falar uma coisa. Fazer um comentário antes de mudar, que você quer ir para o ICMS, eu ainda Eu sobre queria a mesma pegar um coisa. gancho da pergunta dele também. Pois é, ainda sobre a tua pergunta. Mas só para Tá dizer bom, uma fica à coisa, vontade. só para dizer uma coisa. O valor desse CMS do Amazonas era um dos mais altos, que isso que eu quero saber. Era. Nós só tínhamos 2 estados que tinham Mais de ICMS mais 20. O nosso era entre 25 e 28, né? Nossa. Chegou a 28, depois baixou para Baixou, 25, baixou para Acho que era 25, 24. ficou 25 no congelamento. Né? Mas chegou a 28. 28. E só tinha um estado, 2 estados, um deles que chegou a 34. E com detalhe, como o nosso sistema tributário de ICMS ele Que é a Zona Franca, né? não, o brasileiro, Ah, tá. cada estado tem o seu, com a flexibilização. Mas nenhum em todo o Brasil era menos de 17. Era tudo maior que 17. Aproveitando, Em cima da gasolina. Professor, aproveitando aí o gancho do Milton, na prática, números, que o povo fala percentual, a população não vai fazer o cálculo lá para saber na bomba lá, no final da bomba, quanto realmente baixou. Falar em percentual, as pessoas não vão fazer esse cálculo, mas elas vão saber que antes elas estão pagando 7, hoje elas estão pagando 6, 5, 4, entendeu? Na prática, o senhor sabe a média de quanto ficou a redução em real? O cálculo que foi feito é que a gasolina ela teria que baixar mais ou menos entre 1,58 a 1,40, entre 1,40 e 1,58. Seria o cálculo feito pelo... R$1 já senti hoje, já abastecendo hoje, inclusive. Eu já senti uma diferença de R$1. Mas você não acha que é pouco? Olha, Tem que baixar essa situação. é aquela história. Já o correto seria esse 1,58. Como baixar mais ainda essa gasolina? Ó, Na minha opinião, como economista, isso. e isso eu já defendo há bastante tempo, eu já defendia essa redução. Para mim, no momento, enquanto tivesse essa crise mundial, o ICMS do combustível, gás de cozinha e pelo menos metade dos itens da cesta básica ou ficariam no máximo em 10%. Como economia de guerra, né? Ou zeraria. Eu queria que o senhor me respondesse assim, por exemplo, qual o tamanho do impacto aqui? Vamos tratar aqui do estado do Amazonas, que eu conheço a vida da cidade e conheço do interior para imaginar. Qual é o tamanho do impacto? O senhor tem números aí do que vai representar isso em perdas práticas? Não vamos... Perdas em termos de quê? de recolhimento. Olha, não existe tanto impacto, meu amigo, porque veja bem... Então, quanto nós vamos deixar de arrecadar? Em números absolutos. Você vai deixar de arrecadar durante um período pequeno de tempo, porque isso aí vai fazer o que é que vai acontecer? Na hora que tu baixares o combustível, quantos empregos que tinham sido perdidos, quantas empresas que tinham sido fechadas, elas vão voltar a funcionar. Não, é a minha questão, uma questão eu não estou me posicionando. né? Eu não estou me posicionando, eu estou perguntando. Contra ou a sabe por quê? favor? Porque tem certas medidas, por exemplo, que são tomadas, e eu não estou dizendo aqui que sou contra nem a favor dessa história aí, como diria o outro, muito pelo contrário. É que, na verdade, você está abrindo X%,
Para as pessoas que têm carro, pô, mas todo mundo depende do combustível, porque quem não tem um automóvel pega o transporte coletivo, certo? Só um exemplo que eu estou querendo associar. Vocês lembram que depois dessa ponte que foi superfaturada, custou 1 bilhão e tal? Olha só que eu estou associando. E aí, de repente, o que se pagava, o último preço cobrado na época das balsas era R$ 25, e aqui resolveram abrir mão da cobrança do que seria o pedágio. Peraí. Aí nós que moramos em Manaus, que temos carros, fomos beneficiados, mas metade da população, um pouco mais da metade, que nunca vem a Manaus e que tão pouco tem carro, com as pessoas aqui, estão também pagando, que a partir do momento que o Estado não cobra o pedágio, para pagar... Está tirando do bolso deles também. Está tirando do bolso dessas pessoas. Eu acho. Isso eu estou associando porque é o seguinte, nós estamos tirando 17%, do 25%, estamos tirando em média de 7%, do que se arrecada com a gasolina, que não é pouco, estamos tirando, com certeza, que o governo federal não vai aguentar repor essas coisas. Para alguns estados, talvez. Mas nós estamos tirando de onde esse dinheiro é aplicado. Esse dinheiro é aplicado diretamente para a questão da saúde, da segurança e da educação. Eu estou falando aqui na regra, não no que fazem com o dinheiro. Tá? É bom? A destinação final. Não, eu estou falando da regra e eu trabalho... Regra do jogo. Eu estou falando como é a regra. Senão, nós mandaríamos... Mas a regra do jogo é aquele negócio, né? O cara quer continuar com a arrecadação lá em cima para também... Sim, para fazer a sacanagem. Mas o que eu estou então, dizendo... tu acha que Mesmo trabalhando, ninguém vai querer reduzir? Vamos supor que ninguém roubasse, vamos supor que tudo aplicado. Sim, vamos supor que ninguém roubasse. Do economista dentro da regra. Agora eu te pergunto, o Estado vai perder uma arrecadação aí. Agora, há quanto tempo o governo vem comemorando superfaturamento tributário? Já há um bom tempo. Desde a época que o Amazônia Então, foi governador que encerrou beleza. em 2002, Agora, que eles estão pressionando, trabalhando com o que se arrecada. Nem se planeja mais nada. e eu te Quanto deu no caixa aí, jeitando? Bora fazer isso. um dos estados que mais arrecada, que tem arrecadação tributária no Brasil, é exatamente o Amazonas. E eu te pergunto, tem cabimento você estar comemorando e gritando a todo momento, estamos com superfaturamento tributário em cima da população passando fome? Não faz sentido. Não faz sentido, meu amigo. Você está falando de gasolina, vamos... Exatamente. Aí na hora que eu baixo, mesmo abrindo mão de uma parte desse faturamento, eu estou fazendo isso pelo povo que está passando fome. Exatamente por aquele que está precisando. quer manter essa E o camarada não quer abrir mão, meu. Se nós não conseguimos baixar o diesel, nós O que o senhor vamos... acha do PPI? A política de preço da Petrobras, Paridade de ela importação. tem que continuar. Tem que continuar. Tem que continuar. O Brasil refina no pré-sal um barril de petróleo a $10. Se Nós tem- não refinamos o Não. do pré-sal. Não. Nós não Extrai o petróleo lá do pré-sal. extrai e manda refinar fora, porque Não. nós não temos refinaria para o pré-sal. Não, hoje em torno de 30% só Não é refinado. temos, nós não refinamos. Não, nós não temos refinaria para tem. quase nada. Não, nós não Tem. temos refinaria para Pra- pra- não temos. No Brasil não tem Tem refinaria. refinaria, só não tem. Estão funcionando na capacidade de 70% a 80%. Não tem. Sim, tem para o outro óleo, Os mas outros do 30. pré-sal não tem. Não, o que eu tô querendo. Esse é um outra falácia. Continua. Faz o teu raciocínio. Raciocínio. A questão do preço de paridade internacional, de preço de importação, é como se o Brasil importasse petróleo. O Brasil não importa petróleo, o Brasil é autossuficiente em petróleo há muito tempo. A minha pergunta é, quando eu perguntei o que o senhor acha do PPI, isso eu prontamente disse que sou a favor. Se o Brasil extrai no pré-sal, que hoje é o petróleo mais barato que tem no mundo, tecnologia brasileira, extração, a $10. Se botar todos os encargos, todos os impostos e custos operacionais e tudo, se levar para $30. Lá fora, um navio atravessa o canal de Suez ali, lá vai o petróleo sobe lá para a estratosfera, $150, $140, $120 o barril. Esse preço de 140, 150 por causa da especulação. isso, Então o que acontece? O brasileiro acaba pagando essa diferença de algo em torno de $80, $70. Você só tem 30 segundos para Se concluir a pergunta.
qual é a necessidade do brasileiro pagar este preço se o Brasil estivesse importando, se o Brasil não importa petróleo? Essa questão da refinaria, existe o Brasil deixou de refinar em torno de 30% e passou a importar. Hoje, praticamente 100% do querosene de aviação vem de fora, por isso que as passagens estão caras. Espera só um pouquinho, Ricardo. Fazer o intervalo, está na hora e a resposta vem depois do intervalo. Esse intervalo é rápido, é só vinheta, né, Milton? É. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. O grosso, óleo grosso. Abreu de Lima. Já começou? Já voltamos aí, ó. Não podia tocar 2 vezes, a vinheta tão bonitinha. Pegou distraído agora. Bom, para você que está aí do outro lado, assistindo a gente ao vivo, eu sei que tem, pelo menos a minha família está assistindo, né? A do Denis também, a do professor, com certeza. O Ricardo está na mesma. Bom, obrigado pela audiência. Nós estamos hoje falando sobre economia com o professor Orígenes Júnior, que está aqui, Orígenes Martins Júnior, que já é uma figura conhecida, de família conhecida, de educadores. E nós estamos divergindo aqui, que é o bom quando você tem debate, é exatamente... Acho que não é, a palavra não é divergência. Não, eu estou divertindo em algumas coisas, mas... entender o esquema, né? A pergunta é boa para aula. Não, mas eu estou... Tem aula agora. Eu estou falando por mim divergindo em algumas coisas, mas em termos de economia prevalece o que ele fala, que é um cara mancha das coisas. Não, mas aí ele agora Já ele vai falamos explicar. a respeito das melecas que estão fazendo, proibindo festa, dizendo porque estão superfaturando. Ele está com raiva da festa do... Eu estou com raiva disso, porque eu não gosto que ataque a população. Eu não sou candidato, eu não peço voto para ninguém, mas eu não gosto que sacaneie o povo. Se eu for para lá, voz e violão, eu cobro 50. Pois é. No esporte. Tem que contratar os caras da terra. Peraí, não. Os caras da terra podem ir em outra época. Ou fazer pré-show. Infelizmente, se tratando do povo, eles querem aquele cara mesmo lá. Enfim. Bom, já falei da previsão, nós estamos aqui, a questão agora, na verdade, era o combustível. Por que não se refina? Por que não se refina para evitar a importação, né? É o grande problema do Brasil. Nós, em primeiro lugar, por que eu te digo a questão da paridade, né? Sim. O petróleo é uma commodity. Sim. Então, nós temos que... É o grande jogo da economia da oferta e da procura. Então, nós trabalhamos, mesmo tendo aqui a nossa produção e sendo autossuficiente, nós trabalhamos com uma commodity. Sim. Se você fugir do preço, na hora que tu jogas um preço diferenciado, você começa a jogar o preço diferente do mercado mundial. Já está fugindo do mercado mundial. Foi feito isso no governo Dilma com os subsídios e uma série de coisas. Agora, se precisaria você poderia fazer isso se tivesse sido feito aquilo que deveria ter sido feito quando o Brasil, inclusive, estava com o Cérebro de brigadeiro. O caixa estava entupido de dinheiro, que foi logo no pós-real, tá? E nós chegamos a construir refinaria na Bolívia, lá que os caras, inclusive, tomaram da gente. Inclusive, aquela refinaria era para ter sido feita aqui no Urucu, onde foi, naquela época, a questão do gás. Nós tínhamos produção de gás para colocar no Brasil inteiro, né? Teria num preço mais barato do que o contrato que foi feito. Para isso. E nós tínhamos já preço para abastecer até São Paulo. O projeto era com levar o um valor gasoduto mais até Portugal. baixo do que o que foi feito o contrato com a Bolívia. E só que a White Martins estava por trás da coisa. Tudo é lobby. E aí pararam a produção daqui do Urucu, construíram a refinaria na Bolívia e foi fechado o acordo com a Bolívia por 30 anos. Se não me engano, na época, sairia aqui no Urucu, para o Brasil, sairia o metro cúbico do gás a 90 centavos e foi fechado, era no governo Lula ainda, foi fechado por 30 anos a 1,30, 1,35 com a Bolívia. Quando nós poderíamos estar produzindo isso.
E a infraestrutura daquilo que se investiu lá na Bolívia teria sido investida aqui no Brasil. Então, nós passamos 20 anos sem investimento detalhe, na professor. infraestrutura brasileira. Há um detalhe aqui. Essa questão, por exemplo, eles iam levar o gasoduto até Porto Velho e de lá distribuir para o resto do país. O problema é que a nossa reserva só de Urucu tinha reserva para 30 anos a partir daquele momento. Ou seja, não tem muita demanda. E Mas alguns lugares. se fosse para distribuir para o Brasil, não teria 10%. Meu amigo, veja Eu bem, tô falando- isso aí é papo A gente para tem gás. depois, né? Ali era a reserva de uma região, nós temos pelo menos 8 reservas que seriam interligadas. Mas é isso que eu estou dizendo. Acontece que geograficamente, você sabe que um gasoduto Você que nem tira sabe o fogo fato, de não vem? Urucu não vai tirar de Silves pela distância, por calhas diferentes, uma série de dificuldades. Não, eu não sou favorável àquela operação que fizeram, não, porque os caras deram calote na gente, mas eu estou só adicionando a informação de que por que não foi feito com a gente aqui, com o Urucu, porque nós temos reservas suficientes para isso, para abastecer, temos, mas seria muito mais caro ir buscar. Por exemplo, para levar de Silves, levar de Novo Olinda até daria, porque já fica para aquela parte ali, né, abaixo do Solimões, Novo Olinda, que também tem uma boa reserva. Eu acompanho isso aí com interesse, porque, por exemplo, Carauari, e depois eu quero voltar a falar de Carauari, ainda da questão da pesca, mas isso é para o final. Gostei da festa. Não, mas é outra história muito engraçada. Porque Agora, eu a queria questão fazer uma ali, pergunta aqui. eles fizeram um gasoduto levando de Urucu até Carauari, mas levando uma bitola, quando terminado de fazer, que era para abastecer a energia lá, não era mais o padrão internacional e a Petrobras não poderia utilizar. Pitanga, não precisava o gasoduto. Foi feito um estudo, inclusive um tio meu que é engenheiro e trabalhava na época para a Petrobras. Foi feito um estudo para fazer a tal da hidrovia Madeira-Mamoré. Eles fariam um transporte de balsas, né, do Rio Madeira, que chegaria num determinado ponto lá próximo à foz do Rio Madeira e completaria eles construiriam apenas uns 12 ou 15 quilômetros para interligar com estrada o restante do Brasil. Foi feito o estudo prontinho, entregue para o Ministério e simplesmente foi abandonado e aquilo tornaria totalmente viável o transporte todinho da produção de qualquer polo, não só do Urucu, como qualquer polo petroquímico daqui, Silves, qualquer um deles aqui, e simplesmente foi abandonado. A mesma coisa que quando... Ainda no governo Fernando Henrique, eu me lembro de uma assinatura de uma intenção, estava o Samuel Renan, o Fernando Henrique, lá no Hotel Tropical, assim foi quando a Cigás assumiu o transporte. Por isso é que eles conduziram em direção de lá de Coari para cá, no gasoduto, mas, na verdade, o Estado resolveu assumir o transporte do nosso gás aqui. E nesse contrato que foi assinado com o Fernando Henrique, eles resolveram não levar o nosso, que era duro, pelo menos ficasse só exclusivo para nós, e que nós teríamos 30, 40 anos só abastecendo aqui. Eu me lembro dessa porque eu trabalhava na assessoria lá, e me lembro desse fato aí, é por isso que eu coloquei. O resto, você tem absoluta razão do projeto que existia. Eu, pelos motivos que eu conhecia na época, também não achava favorável que levasse o nosso gás para o Estado, porque os caras não facilitam para a gente aqui. Os caras querem que a gente fique com as abras em pé, mas não querem investir pinóia nenhuma aqui. Pô, se querem o pau em pé, então que... E outra coisa, quem te disse que esses projetos vão derrubar a floresta? Não vão isso. Não vão, meu amigo. Agora sim, a economia, se o professor me corrija se eu estiver errado, o dinheiro não leva desaforo para casa. A gente está penando hoje consequência do ontem. Por exemplo, foi feito na Nicarágua uma usina de energia. Né? Por que não se investiu aqui? Então, quer dizer, a matriz energética... Porto de Mariel lá em Cuba. Quando nós precisávamos aqui em Paranaguá, nós precisávamos de... Hoje nós estaremos numa situação mais confortável. Você faz a refinaria naquela época, hoje, então quer dizer, a gente vive hoje a consequência do ontem. Né? Então,
Então não dá para Milton, quer chegar agora falar hoje de IPI? e querer dizer que ó, vamos abaixar o ICMS pronto e resolver. Quando É uma propuseram questão agora, emergencial. que fizesse uma CPI realmente da Petrobras, mas a Uma coisa CPI séria, né? levando todo o histórico de 20, 30 anos até hoje, Analisar planilhas. na hora apagaram, teve senador, deputado tirando rapidinho. O problema Todo quem mundo tem julga está medo. envolvido, né? É muito complicado esse negócio. Tocar nessa... Eu queria saber, até uma curiosidade minha, se alguém sabe dizer quando começou realmente nos combustíveis o aumento de CMS. Foi na época da crise? Foi agora? Esse valor O de aumento 28%, do ICMS? Não, esse valor de 28%. Já chegou a 35 já. Não, Já chegou a 35. o Milton, Foi veja agora? bem, Como é que é? nós tínhamos no Brasil um valor único de ICMS para tudo. Que era quanto? Tudo, era 17%. 17%. Era 17%. Aí, por conta, isso inclusive os nossos representantes, os nossos defensores da Amazônia não falam, houve a tal da lei da flexibilização Do imposto. do imposto. Nessa hora começou a guerra fiscal entre os estados, que inclusive um dos maiores prejudicados com essa lei da flexibilização foi a Zona Franca de Manaus. Nós perdemos 2 grandes projetos aqui, um para a Bahia e um para o Paraná. Empresas que estavam prontas para vir para cá. Tudo pensando no povo, né? O Lógico. parênteses que vai ajudar essa tua Tá. explicação é que é o seguinte, a flexibilização foi criada para que as empresas aqui e ali, você desse vantagem, baixasse dos 17%, e é que os caras estavam fazendo, baixavam, aí o cara... Foi ao contrário. Eles não flexibilizaram, eles Aí, flexibilizaram. aí, a partir daí, primeiro alguns usaram para tirar projetos. Na época nós tínhamos 2 projetos que estavam prontos para vir para cá. A Bahia chegou com os camaradas e disseram, nós zeramos o teu ICMS, te damos o terreno, mas tu vens para cá. Aí os caras estavam prontos para vir para cá, foram para lá. E aí começou essa guerra. Uns aumentavam, outros diminuíam, estavam em dificuldade, aumentava o ICMS, porque passou a ser uma prerrogativa Do lobby. do governador junto com a Secretaria de Tudo Fazenda. por causa disso. Aí começou essa Tá vendo como é que é? desculpe a palavra, essa palhaçada. E aí virou uma moeda de interesse. O governo tem 2 bilhões para fazer aquele voz pro caminhoneiro, para ajudar o caminhoneiro, justo, tal, os caras estão... Porque tudo isso aí foi por causa do contrato que tem da Petrobras e tal. Então, cada um tem uma justificativa para a dolarização que está acontecendo dos nossos preços. Isso está prejudicando, inclusive, o presidente Bolsonaro, que não gosta desse negócio, mas não tem jeito, os caras vão ter que fazer, está em contrato, ela está na Bolsa de Valores e existem punições. Bom, isso foi um acordo quando a justiça americana ia para cima das perdas e tal, por causa das broncas, enfim. Bom, isso tudo passou, nós estamos estabelecidos ali. Estão os estados diminuindo, tem alguns que chegavam a 35% e baixo. Agora estamos limitados a quanto? É 18. A Você 18%. que era 17. Era aí. 18, né? 18 18%. Veja todos só. os produtos essenciais, o teto é 18. Agora, se ele quiser baixar, ele pode. O governo tirou IPI, O governo federal, Governo federal. zerou. zero. Aí os estados estão tirando um bocado de coisa. E ninguém chamou os sócios. Olha, gente, vamos também diminuir a lucratividade aí. Quem são os sócios minoritários da Petrobras? São os estrangeiros, na sua maioria. Na sua maioria é banco. Banco, é. Então ninguém quer abrir mão. Porra, esses caras tinham que dizer assim. O presidente Teve já um- desse não falou aí, gente? 43 bilhões Mas no aí- trimestre. aí você- 43 bilhões. Aí você, eu complementaria aquela tua pergunta. É isso que eu queria saber. Quando você diz, o senhor é favorável Ao PPI. Sou. Agora, também sou favorável a uma mudança no formato administrativo da Petrobras, tá? Porque o que aconteceu foi que nessa estruturação, por exemplo, hoje um diretor da Petrobras ganha o dobro do presidente da República.
E criaram ainda por cima O benefícios. executivo lá ganhando 250 mil. Deus me livre, né? O antigo Tá uma presidente coisa- ganhava isso. O antigo presidente. Tá Sim, uma eu sei coisa disso. completamente absurda. Agora, não como funcionário da União, Mas o senhor que não não- o senhor pode não ganhar mais concorda que o que presidente. Esse fundo que querem terceirizado, fazer, eles deveria arranjam uma utilizar terceirização dessa pra poder lucratividade pagar. que a Petrobras teve? Sim, poderia, seria uma das formas. Agora, veja bem, não se muda isso assim de uma hora para outra. Agora, tem que tomar muito cuidado quando você trabalha com commodities. Quando você trabalha com commodities, você não pode esquecer que você está no mercado globalizado. E é a mesma coisa dos alimentos. Tem gente que diz assim, vem cá, o Brasil passa fome e é um país que alimenta mais de 100 países, fornece alimento para mais de 100 países. Não é um paradoxo isso? Só que, veja bem, o que tem mantido a economia brasileira. O agronegócio mais. O agronegócio, com detalhe, dando show de tecnologia. Os insumos também, grande parte, são importados. Olha Sim. a guerra da Ucrânia que aconteceu. Aí eu te pergunto de novo, por que os insumos são importados, meu amigo? Que a gente De não novo sabia, faltou a porcaria da infraestrutura. Lembra aquele caso das balsas que tocaram fogo lá, que estavam... Dos No garimpo? no No garimpo? garimpo? Sim, sim. Sabe, Mas tá. sabe qual é a maior riqueza que tem ali no fundo daquele rio? Rio Madeira, lá. No Rio Madeira? Potássio. Mas essa questão. Tem a E- tabela e- periódica e que todo o Brasil tem. E que estava uma briga violenta, porque aquele potássio do Rio Madeira já tem há muito tempo um contrato, já tinha uma concessão para a empresa canadense que já era para estar Ainda explorando, está por aí. e começou aquela briguinha, aquelas coisinhas, e nós já éramos para estar produzindo potássio. Mas a tentar Petrobras, ela importando. produzia muito dos fertilizantes do Brasil. O- Parou de a produzir. questão é que essas Interesse reservas de quem? todas. Alguém Olha, que está importando mais Não, caro. mas veja só, Tá tem uma- ganhando em dólar. Tem as brigas políticas Atenção. internas, meu amigo. essa questão aí Sim. dessas riquezas foram calculosamente, com precisão cirúrgicas colocadas, não foram colocadas, foram feitas reservas de indígenas para que não. Mas essas coisas aí é que eu entro na história, parece um conservador de extremo direito falando, mas o que é certo tem que ser dito. Eu, pelo menos, penso assim. Os caras colocam as reservas, nióbio, potássio, muito próximo. Os caras tomaram Silvinita, tem um pouco. Silvinita, e ouro, e diamantes, e petróleo. Só que eles tem, tomaram um susto agora, quando eles descobriram que ali em Altazes, onde poderiam... Porque esse negócio tem que entrar, e está em 400 metros lá no fundo o que nós precisamos. Essa empresa canadense, ou até mesmo as europeias, que têm tecnologia para isso, estão aqui querendo furar. Não pode, porque a terra dos índios. Peraí, não vai mexer nada em cima, continuar bonito, plantando, porque está abaixo, inclusive, da água. Mas aí entra Mas não aquele pode, negócio que tá por quê? falando da televisão lá em cima, da LG, aqui, vai e volta, né? A mesma coisa é da questão da canadense. Por que que em vez de trazer uma empresa canadense para explorar uma coisa que é nossa, tá no nosso subsolo, não utiliza mão de obra e engenharia? O Brasil já Sim, provou. mas nós que temos tecnologia para isso? tem. A tecnologia, por exemplo, do pré-sal, só o Brasil tinha. De Explorar águas abaixo de profundas. 7 quilômetros. Só o Brasil tinha no mundo. Começou a desmanter a venda desse negócio nos governos petistas, desde do Michel Temer, entendeu? E aí o que acontece? Agora todo mundo consegue explorar em águas profundas. Só o Brasil tem tecnologia nacional. Então assim, por que trazer? Aí vem uma empresa canadense, o lucro todo vai para o Canadá. O que aconteceu no setor da energia? Tem uma empresa da Suécia que está pagando a aposentadoria dos suecos com o dinheiro que eles ganham aqui, entendeu? Então, essas coisas que tem que mudar no país. Mas eu concordo plenamente contigo. E ainda vamos dar um exemplo prático. A questão da visão. O Plano Real, que todo mundo, naquela época, quando se lançou o Plano Real, o Brasil estava totalmente... Era um remédio para o momento ali. Não, e ninguém acreditava no Brasil.
Isso aqui deve lembrar muito bem disso aí, naquela época que você tinha que Colocava comprar o uma preço coisa. todo dia de noite, Não, trocava o preço. Era 3 vezes por dia. E quando o pessoal recebia o salário, todo mundo corria para Eu comprar. nunca, 85, eu nunca esqueço, eu que 86. sou professor de economia, eu nunca esqueço, comento com meus alunos isso, mostro para eles, inclusive, os dados, manchetes de jornal. Nunca esqueço isso. Quando o Plano Real foi lançado, o Financial Times, que é uma das maiores referências em Jornal. termos de economia, ele colocou em manchete mais um plano de índio no Brasil. E o redator simplesmente esculachou, dizendo que o brasileiro não sabia fazer plano econômico, que era e seria mais uma fraude, mais uma coisa, mas esculachou. Conclusão, entra lá aquele grupo, que a história do Plano Real como um todo é uma história espetacular, são 4 economistas, tá? O Fernando Henrique entrou de gaiato na história, porque o Itamar Franco, que é quem merece os créditos, e não é dado o crédito para O ele. Henrique estava o Itamar Franco no comando da equipe só. Mas Oportunista. Ele foi chamado, ele era ministro das Relações Exteriores. Ele foi chamado, e o Itamar Franco virou para ele e disse assim: você vai ser ministro da Economia. Ele disse: eu não entendo de economia. Ele disse: se você é inteligente ou não é. Se você não entende, chame quem entenda e comande. Estava precisando de um Esse político camarada pra comandar. chama André Lara Rezende e Pécio Arida. Esses 2 caras foram a base do Plano Real. Verdade. Esses camaradas deram um show e, com detalhe, 6 meses depois, o mesmo Financial Times, o mesmo redator colocou a manchete: Sorry, Brasil. Pedindo desculpas e dizendo no texto: me desculpem pelo que eu falei e quero dizer, jamais vi um plano econômico tão amplo, tão bem feito como foi feito esse Plano Real. Veio depois aqui, foi a Fundação Getúlio Sabe por que Vargas, que o cara fez tá questão de esculhambando? conhecer cada um deles. Você lembra quanto estava R$1 na época que foi lançado? Era $1 valia 98 centavos do nosso real. E tu sabe Não, que eu foi... cheguei. Era o O RG, real, né? o real vale mais do que o dólar. Quando eu Não, falo, foi eu isso que peguei. tá falando. 98 e centavos. com detalhe, Aí, ele foi 2.750, foi, o R3, né? aumentado o valor do dólar propositadamente, Estava Sim, sim, 90,96. porque não compensava para nós ter Os caras iam ter o muita real pena. em paridade com o dólar. dólar. Não compensava, não compensa, por sinal. Então, o que é que eles fizeram? Eles artificialmente aumentaram o valor do dólar, porque nós somos exportadores. Então, Acabou com a indústria. e com detalhes, naquela época houve um fato que foi marcante também: a privatização da Vale do Rio Doce. Sim. Que muita gente virou contra porque está entregando o patrimônio. A Vale do Rio Doce dava um prejuízo na época de $2 bilhões para o país, porque ela era um estatal. E tinha 200 e poucos empregados, uma coisa assim. Conclusão, foi estatizada. Foi privatizada, desculpe. Quando ela foi privatizada, simplesmente ela passou a dar... Ela dava um prejuízo de $2 bilhões ao governo. Ela passou a dar 20 bilhões de receita ao governo em termos de imposto. E daqueles 200, 300 empresários que tinha, passou a ter 18 mil. E hoje é a potência que é. Ela era a 36ª mineradora no ranking mundial, passou a ser a 2ª. Ela só não consegue ser a primeira, porque a primeira é uma americana, que aquela ali ela é imbatível. Ela é americana com capital 40% japonês. Essa é imbatível. Então, veja que naquela época a visão de economia era completamente a favor de se colocar tudo dentro do Estado. E outra coisa, se fazia gasto com infraestrutura.
assim que saiu o Fernando Henrique na metade do segundo mandato dele, ele já começou a fraquejar, se parou de fazer Investimento. todo tipo de investimento estatal e o Brasil foi... O que era legal daquela época, por exemplo, uma época que eu viajava bastante lá para os Estados Unidos, quando a Petrobras- era ir no supermercado, Milton, e ver os preços iguais daqui, por exemplo, fruta, $1 e pouco, e lá aqui era R$1 e pouco. Eu pegava o carrinho e ia para lá, era tudo, agora não posso nem gastar, não posso nem perto. Bom, Só pegar um já enxoval estamos lá, quase no final do programa, e é quando eu começo a preparar a mesa para encerrar. Deixa eu contar uma coisa que eu queria. Uma época lá, eu acho que foi no começo dessa série do ano 2000, eu vou dar o nome do prefeito, que é uma coisa que ele não se arrepende, eu achei bacana também. Bruno Ramalho, prefeito de Caruaru, ele costumava fazer algumas festas para agradar a população e ele realizava boas obras lá. Um cara muito habilidoso para ir buscar recursos em Brasília, aqui no estado e tal. E aí, Milton, uma vez, ele descobriu, o pessoal estava reclamando que ele não estava fazendo mais festa e tal, e ele só aguentando, ele estava asfaltando, a cidade estava muito maltratada em gestões anteriores, e aí quando ele viu que já estava quase tudo pronto, ele passou a receber todos os dias, uma vez por semana, ele recebia assim, centenas de pessoas, tirava um dia na semana para receber a população, né? Ninguém na casa dele. Chegava na casa dele 2h da tarde, ele deitado na rede lá, depois do almoço, mas não tinha ninguém lá batendo com a conta de luz, nada. Então as pessoas no dia de que eles chamam audiência pública lá, chegavam lá, batiam na porta, entravam na sala. Prefeito, eu vim aqui, o senhor pode me arrumar uma passagem para mim ir para a festa do Juruá. Apesar de não ser distante fisicamente, o Rio Juruá é muito sinuoso e essa festa essa viagem dá 3 dias. O barco vai sair, quanto a passagem? Aí, pô, chegou o outro, tinha umas 100 pessoas querendo passagem, que ele desse uma passagem para ir para a festa. As pessoas diziam mesmo. Cara, olha, eu tenho um negócio para você, eu vou anunciar na rádio depois. Aí o Bruno pegou 2 balsas daquelas grandes, colocou um barco grande do lado, com o cozinheiro, e chamou a população, quem quisesse ir. Ele levou 2.500 pessoas das 2 balsas e fez barracas em cima da balsa para as pessoas dormirem durante 3 dias e banda tocando. Durante 3 dias tinha festa, tinha comida, levou 2.500, dizem que foi 2.500, mas 3 dias. E depois, subindo o rio 4 dias, ou seja, passaram um dia lá no Juruá, mas foram e voltaram, levaram uma semana, tudo patrocinado. O cara fez isso e agradou a população. Tem que entender também das dificuldades que tem nos municípios e os gestores muitas vezes fazem para aliviar a vida. A vida fica mais gostosa dessa forma. Eu penso assim. Já vamos, a palavra final começa com o Milton. Milton vai falar para o penúltimo. Deixa eu começar aqui por aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o professor, até para criar esperança, né? Quem está ouvindo, aquele negócio todo. O que a gente precisa hoje economicamente? Tipo assim, na sua visão, mestre. Olha, eu faria em 90, depois do Plano Real, se tivesse investido na matriz energética e tal, hoje nós estaríamos bem, né? O que o senhor projetaria hoje para um amanhã melhor, economicamente falando? O que o senhor acha que a gente precisa, Bem, o Brasil precisa? Terminando essa crise toda, né? Sim. Até porque o momento mundo inteiro emergencial, né? o mundo inteiro está totalmente aí bagunçado, ninguém sabe como São é que vários os motivos, né? até quando vai. Mas assim que regularizar a situação mundial, primeiro, reforma tributária séria, porque Nosso gargalo. precisa com urgência, e reforma administrativa. Eu acho um absurdo nós termos toda essa máquina caríssima. Quer ver um detalhe? Uma das empresas estatais, né, a Caixa Econômica Federal, que por sinal, eu não vou entrar no mérito agora dessa coisa, mas esse escândalo foi plantado para esse cara. Esse camarada. Mas o cara é danado. Esse cara fez maravilha na Caixa Econômica, mas a Caixa Econômica Federal tem simplesmente 22 vice-presidentes. Qual é a necessidade disso, meu amigo? Você ter um parlamentar com 30 e poucos assessores. Eu sou contra vice-prefeito. Não,
Aí você tem que Não, ter. isso, Ah, não, tem aí presidente da casa. não é bem. Eu acho que tinha que Olha, acabar com esses contratos. Ter mil vice, prefeituras, cara. vê bem, ter vice é uma coisa. Agora, você ter o vice e ter mais 18 assessores, Pra quê? você ter um tribunal de justiça, como tem o caso do STF, que até 4 cabeleireiros tem lá dentro, Semideuses que esses. cada juiz tem 2 motoristas com 1001. O cara que ajeita a toga. Olha, sinceramente, nós precisamos ter uma reforma administrativa e uma reforma tributária sérias, e a partir daí se cumprir pelo menos o que se tentou na Constituição. Até porque essa Constituição de 88, para mim, foi a pior Constituição que nós já tivemos desde Dom Pedro. Deixa eu dizer uma coisa aqui agora, já para encerrar, porque já estouramos todos os tempos e o Milton está aqui, vamos continuar. Acontece que tem a questão de quem está assistindo aí do outro lado, né? Essa questão que nós não tocamos aqui, eu acho que o grande problema que temos no Brasil são essas facilidades que tem de contratar, de fazer contrato com funcionários. Tem prefeitura no interior que tem 55% dos funcionários, aqueles contratos que eles fazem informal, não, que são contratados por seletivas especiais, eu não sei o nome que eles dão aí. Comissionado. Eles têm os comissionados e tem os contratados que feito por o cara manda o currículo, ali é escolha política, então tem que acabar com isso, tem que ser tudo, até os assessores escolhidos dentro do quadro funcional, ia diminuir muito. Bom, vamos Ricardo, um abraço, obrigado, meu filho. Tá por Obrigado aqui, vocês. Milton. Quero só Já agradecer falou a ali. presença do meu querido primo Origini Júnior. Muito obrigado pela presença, por ter nos ouvido falando besteiras, mas são besteiras que a gente fala, são curiosidades que a gente tem que saber, porque nós somos povo. Nós usamos Exatamente. as coisas, nós usamos a gasolina, então nós queremos realmente. E é isso que importa. Somos comuns, né, Milton? E é uma coisa séria, né, Milton. Além de tudo, a gente está aqui, né, dentro da família, né, quase uma família aí dentro. Hoje foi. Mas eu te garanto uma coisa, eu já te disse isso pessoalmente, eu digo aqui no ar, você sabe que a qualquer momento é só chamar, eu estou aqui. Tá? Já faz parte integrante da equipe, Verdade, né? É o Pode suplente pedir igual o música, Walter, né? pode pedir música. Já. Bom, um abraço. Amanhã teremos outro pôr do sol com a hora do rush. Um abraço, pessoal. Até obrigado pela audiência. Tá tranquilo? Tá cavoque. Isso aí. Paulinho, obrigado. Paulo Vitor e a Thalita também. E o Tá? Miquel também ainda tá por aí, né? Tá, Dani, obrigado mesmo. pelas informações que você enviou para cá. E o meu E filho o Maurício, Robson. meu filho, tá aí. Meu Tá filho Robson aprendendo. estava assistindo, reclamou que você estava muito longe do Olha, microfone. minha esposa foi sua aluna. Ela falou que o senhor mexe a orelha. Já vai subindo a ficha técnica enquanto a gente está falando aqui. Já vai subindo, porque né, fica legal assim enquanto a gente está subindo ali, ó. Eu queria dizer, o Robson estava assistindo, teu irmão, teu primo, meu Boa. filho, e reclamou que tu estava longe do microfone e que você tinha que se ajeitar na cadeira. Beijo para vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque!